Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre ciência, vamos iniciar com essa frase do René Descartes, que foi um filósofo, cientista e matemático francês, criador do pensamento cartesiano e do sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna e autor de uma obra conhecida como Discurso sobre o Método. Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza, e sugeriu uma nova visão da natureza, que anulava o significado moral e religioso da época moderna. Acreditava que a ciência deveria ser praticada e não especulada. E aí eu deixo com vocês essa reflexão. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados, sem nunca os haver tentado abrir. René Descartes. Bem, em certo sentido, o objetivo da ciência continua sendo compreender o que é universal em relação aos objetos e os fenômenos investigados. O que mudou bastante dos antigos gregos à ciência moderna foi o próprio entendimento do que é ciência e das condições nas quais se dá o conhecimento científico. Aristóteles já dizia que conhecer é conhecer as causas, concebidas por ele como quatro: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Esse processo levaria a um conhecimento que transcenderia a ciência no seu sentido atual e se confundiria com a própria metafísica. E a partir dessa compreensão sobre a ciência no seu sentido geral, nós temos hoje duas definições sobre a ciência moderna, que é o enfoque quantitativo e o enfoque operativo. No caso do enfoque quantitativo, foi a partir de Galileu que se deu o abandono, em grande medida, dessa pretensão metafísica de conhecimento e de busca dos princípios últimos de todas as coisas. A ciência passou a se guiar por um procedimento mais específico e experimental, e, sobretudo, por um enfoque quantitativo, à procura da explicação qualitativa e finalística dos seres, e da sua finalidade e de seu sentido. Ou seja, foi substituído pela matematização, que é um processo que abstrai e ignora as características sensíveis da realidade e reduz a explicação dos fenômenos a equações, teoremas e fórmulas. Como observou o historiador da ciência Alexandre Coiré em seu livro Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, a partir do Renascimento houve a destruição da ideia do cosmo, isto é, de um mundo dotado de centro e limitado no espaço. Em seu lugar surgiu a ideia de um universo infinito, não místico e sim geométrico. Outra característica da ciência moderna é a ruptura com o aspecto contemplativo que predominava na ciência antiga. A ciência moderna hoje ela é operativa, isto é, tem interesse no conhecimento para poder operar, intervir na natureza e dominá-la. Desse modo, a ciência moderna não constitui uma observação que aceita os fatos recolhidos no mundo de forma ingênua ou passiva, mas uma observação crítica do mundo mediada por operações racionais, aplicando, por exemplo, a raciocínios lógicos matemáticos aos dados da experiência. A física e a química no século XVII e posteriormente as ciências biológicas desenvolveram-se no interior dessa nova concepção de ciência. E o otimismo em relação às ciências naturais dominou a Idade Moderna, estendendo-se assim às chamadas ciências humanas que, nascidas no século XIX, procuraram atingir um patamar próximo do que é alcançado pela física, que era considerado modelo de ciência. No caso, a própria sociologia foi concebida por Augusto Comte, que era um entusiasta da ciência, como uma física social. Só posteriormente o sociólogo Max Weber postularia o método compreensivo. No final do século XIX e início do século XX, a matemática e a física clássica foram revolucionárias por novas teorias que começaram a romper com certos paradigmas, que eram modelos estabelecidos até então. Outras teorias, porém, causaram grande impacto não apenas no interior da ciência, mas também na sociedade em geral. No campo da biologia, a teoria da evolução das espécies, estabelecida em 1859 pelo naturalista inglês Charles Darwin, veio abalar o próprio status do ser humano como centro do mundo, que marcou, na época, o humanismo. Tratava-se da tese de que a diversidade biológica de nosso planeta se deve a modificações acumuladas ao longo de sucessivas gerações, em um processo evolutivo de seleção natural que culminou com o aparecimento do ser humano. Nesse período foi uma grande revolução, tanto no âmbito científico como no senso comum, pois se chocava com muitas crenças, principalmente as religiosas, a respeito da origem do ser humano sobre a Terra. Além disso, lançou a noção
de que as coisas nem sempre foram assim como nós a vemos. Existiria também uma história no mundo natural. Surgiu também, ainda no campo da biologia, as leis da hereditariedade de Mendel, que é mais ou menos no início do século XX, com a identificação dos cromossomos e dos genes. Essas pesquisas nessa área conduziram progressivamente a vários novos conhecimentos, entre eles a decifração do código genético, na segunda metade do século XX, mas também despertou muitas polêmicas, especialmente no campo da engenharia genética, que é o caso, por exemplo, das pesquisas com clonagem, que levaram ao conhecimento da ovelha clonada, a chamada Dolly. No campo da matemática surgiram novas concepções de geometria, desenvolvidas inicialmente por volta de 1826 pelo matemático russo Nikolai e pelo húngaro János Bolyai, independentemente sem conhecimento mútuo, e posteriormente pelo matemático alemão Bernhard Riemann, que ficou conhecida por geometrias não euclidianas. Além disso, no campo da física surgiu o mecanicismo determinista, que se desenvolveu a partir da mecânica de Newton, que no final do século XIX surgiu também a física quântica. Mais ou menos em 1905, o físico alemão Albert Einstein reformulou os conceitos tradicionais de espaço e tempo em um artigo intitulado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Dentro da filosofia tem um campo de investigação e estudo sobre o conhecimento. Mas afinal, o que seria o conhecimento? A palavra conhecimento pode ter diferentes concepções conforme seu contexto. Ela pode ter um sentido geral ou um sentido estrito, mas o conhecimento em si é fundamentado e, por isso, é a apresentação verídica ou adequada de algo. No caso, o objeto é o pensamento e o sujeito, mesmo que de forma parcial. E nessa relação sujeito-objeto, tem algumas concepções também. No processo de conhecer, o sujeito é o conhecedor, que no caso é a nossa consciência, a nossa mente. E o objeto seria o conhecido, a realidade, o mundo e os inúmeros fenômenos. Desde a antiguidade grega, grande parte dos pensadores voltou-se para o problema do conhecimento e das questões básicas que o envolvem, dando origem a diversas teorias do conhecimento. Nesse sentido, podemos dizer que existem tantas teorias do conhecimento quantos foram os filósofos que se preocuparam com o problema, pois é impossível constatar total coincidência de concepções mesmo entre filósofos que habitualmente são classificados em uma mesma escola ou corrente. Entre elas surgiram o empirismo, o racionalismo. Podemos dizer que as questões que concentraram a atenção dos teóricos foram principalmente as seguintes: a relação do sujeito com o objeto, que é conhecida como atividade do sujeito do conhecimento em relação ao objeto conhecido, as chamadas fontes primeiras, que é a origem ou ponto de partida do conhecimento, o processo, que é como os dados se transformam em ideias e juízos, e as possibilidades, que é o que podemos conhecer de forma verdadeira. Assim, portanto, cada teoria do conhecimento constitui uma reflexão filosófica que procura investigar as origens ou os fundamentos, as possibilidades, a extensão e o valor do conhecimento. E aí chegamos à nossa concepção. A epistemologia, ou a conhecida teoria do conhecimento, é uma das áreas da filosofia que estuda o conhecimento. Estuda a formação deste conhecimento, a diferença entre ciência e senso comum, a validade do saber científico e dentre outras questões. Assim como a ética se ocupa das questões morais e políticas, que trata do funcionamento de uma sociedade, a epistemologia, ou teoria do conhecimento, ou também chamada filosofia da ciência, ela se ocupa do saber. E essa palavra ela tem origem grega, que significa justamente o estudo do conhecimento, que é através de suas fontes e como ocorre a sua aquisição. A epistemologia surgiu com os primeiros filósofos que foram chamados pré-socráticos. Também no período clássico, as discussões sobre o tema começou a ganhar forma, especialmente através de Sócrates, Aristóteles e Platão, e cada um deles criou um método para explicar suas ideias, prescindindo dos mitos para chegar às suas conclusões de maneira racional. No entanto, a epistemologia ganha força na Idade Moderna, quando as ideias do humanismo, do Renascimento e do Iluminismo foram ganhando espaço na sociedade. Um dos objetivos dos cientistas foi diferenciar o senso comum da ciência. Por exemplo, uma pessoa pode afirmar que sabe que vai chover porque o joelho está doendo. Isto seria o senso comum, pois não há embasamento científico para alguém acreditar que isso possa ser verdade, né? É uma coisa de crença passada por gerações.
Por outro lado, uma pessoa pode afirmar que vai chover porque observou as nuvens e o vento e também sabe que quando ele se comporta de determinada maneira é possível que chova. Isso já é um embasamento científico para chegar a determinada conclusão sobre a chuva, né? Portanto, a filosofia sempre parte de questões para sistematizar as perguntas que a epistemologia busca responder. No caso, o que é a ciência, o que é o conhecimento científico e se esse conhecimento científico é verdadeiro. Então, a filosofia determina essa área do saber justamente para ser considerada uma ciência que vai ficar sempre nesse embate entre verdades e crenças para se chegar ao conhecimento verdadeiro das coisas. E nessa busca de conhecimento temos algumas definições. Por exemplo, sobre as crenças. O senso comum ele se refere ao saber do indivíduo comum. É um saber baseado nos costumes, não possui provas, demonstrações e por vezes não é lógico. E esse senso comum fundamenta diversos preconceitos que possuem suas raízes em questões culturais. Já o conhecimento científico, ele vai ser um conhecimento originado pela filosofia, que vai ser um modo de interpretação da realidade, né, e que diferencia de outras formas de conhecer, por ser um conhecimento fundamentado na lógica e na construção ou definição de conceitos. É também um conhecimento metódico que tem como objetivo encontrar explicações válidas para diversos problemas propostos. Apesar da estreita relação entre filosofia e ciência, existem particularidades que exigem uma diferenciação. As ciências nascem com o mesmo intuito que a filosofia e historicamente caminharam juntas ou sendo identificadas com a mesma forma de conhecer. O fator decisivo para essa união, diferenciação, ocorre pela experiência, e a experiência é o fundamento de base das ciências, é a forma de comprovação e validação da teoria científica.